Quando o assunto é vilões de animação, é comum pensar primeiro na Disney e Pixar. Arrepios descem pela espinha de qualquer um quando ouvem nomes como Frollo, Lotso Hugenbear, Síndrome ou Hades. No entanto, e quanto àqueles vilões do outro estúdio? Já fizemos um vídeo sobre os heróis da DreamWorks, mas hoje é a vez dos vilões, e vamos ser o mais inclusivos possível. Se eles são os vilões do seu filme, contam. Oi, sou o Brad do Wicked Binge. Este é Vilões da DreamWorks, do mal ao mais mal. Vamos começar com o menos vil e trabalhar até chegarmos ao mais cruel do grupo. Esses inimigos devem ter uma presença significativa na história, seja como um bom sujeito que é na verdade mau, ou um vilão completo. Primeiro, com o nosso vilão mais heróico, temos o Gorg. Em outro filme, esse cara poderia ser o protagonista. O incubador dele, que abriga o restante de sua espécie, foi roubado pelos Boov. Graças ao Smash por pegá-lo, ele fez disso sua missão de rastrear os Boov e recuperá-lo, não importa o custo. Isso inclui explodir planetas que os Boov tomaram para si para buscar refúgio. Ele é basicamente uma versão alienígena do Doomslayer. Ele rasga e destrói planetas até salvar sua espécie. Ele poderia ter feito isso sem destruir planetas. No entanto, pense pelo lado dele. Era o último de sua espécie, e aqueles que impediram seu repovoamento fugiam dele. Temos certeza de que qualquer humano faria o necessário para garantir a continuidade da humanidade. No fim, ele se reconcilia com Owen Chip e ajuda sua espécie a prosperar novamente. Ele só precisava ser o protagonista de seu próprio filme para desenvolvê-lo. Se você está nos ouvindo DreamWorks, aquele filme do Gorg Doomslayer faria muito dinheiro, eu prometo. Para nossa medalha de prata do menos mal, temos os Fusas. Indo para Madagascar, o grupo se depara com eles aterrorizando os lêmures. Eles só param com o rugido de Alex e se dispersam rapidamente. Porém, quando Alex se entrega ao seu instinto de leão, considerando seu melhor amigo como uma refeição, ele se distancia do grupo, dando-lhes a oportunidade perfeita para atacar. Isto é apenas mais uma triste verdade do mundo. É a natureza. Os animais precisam comer. Independente das tentativas dos veganos, alguns animais precisam de carne para sobreviver. E eles são chamados de predadores. Seria bom encontrarem uma alternativa, mas é apenas a genética deles dizendo para comer carne, e não se pode culpá-los tanto por isso. Para nossa medalha de bronze do menos mal, temos o Exterminador, o Verminator, Dwayne LaFontante. Ele é chamado para lidar com RJ e seus amigos, desde que eles começaram a atravessar a cerca para roubar comida dos humanos. Os animais podem ter que lidar com Gladys Sharp no início, mas quando o Exterminador é chamado, as coisas realmente se intensificam. Do ponto de vista dos animais, ele é definitivamente malvado. Ele tem grande prazer em capturar animais e impedir sua missão de roubar dos humanos. No entanto, do ponto de vista dos humanos, ele é apenas um cara normal. Ele pode levar seu trabalho um pouco a sério demais. No entanto, é apenas o seu trabalho, não importa o quão cruel pareça. Ele pode ser um bandido vilão para esses camaradas da floresta, mas para as pessoas, ainda é apenas um idiota típico. Passando para a rainha do rock, Rainha Barb. Apresentada em Trolls World Tour, ela pretende eliminar todos os outros gêneros musicais, deixando apenas o rock. A razão para essa obsessão é que ela acredita que não pode haver paz entre os Trolls, enquanto eles permanecerem divididos pela música. Eu vou unir uma restrição estranha, mas... Ela tem uma restrição estranha, mas ela já passou por uma situação assim antes com os Trolls Pop, roubando todas as cordas mágicas dos outros reinos e tentando fazer da música pop a única forma de música. A ironia de Barb fazer exatamente o que ela odeia na música pop passa despercebida por ela. Dito isso, ela ainda acredita que está fazendo um favor ao mundo. Ela demonstra grande lealdade e amor pelo seu clã dos Trolls do rock, especialmente pelo seu pai, divertindo-se até com a criança durante o Crazy Train. Ela é basicamente o oposto de Pop. Como alguém que tem uma visão mais realista do mundo e percebe que todos são diferentes, enquanto Pop acredita que todos são iguais. Dito isto, ela certamente não tem escrúpulos em eliminar outras tribos de música e forçar todos a se tornarem um troll amante do rock. No entanto, ela aprende a lição de que ser único é legal, e não apenas...
para de sua busca, mas também se torna amiga de Poppy. Ela é um pouco mais duvidosa do que nossos inimigos menores, mas pelo menos acredita que está realmente fazendo o bem, e não o mal por fazer. Como contraparte feminina do Verminator, temos a Capitã Chantal Dubois, a vilã principal de Os Mais Procurados da Europa. Ao contrário dos outros dois inimigos da franquia, ela está atrás de sangue, especificamente para matar. Como visto em primeira mão, ele é um cara bastante bom e não merece morrer. Dubois ainda é assustadora, tentando matar os animais, mesmo depois de estarem no zoológico, e afirmando ter socado uma cobra aos 7 anos, mas tudo é uma questão de perspectiva. Para ela, esses animais apareceram aleatoriamente um dia e perturbavam os humanos na Europa. Além disso, 2 dos membros deste grupo são um hipopótamo e um leão, 2 animais que nenhum humano quer que estejam perseguindo-os. É claro o motivo de ela ter sido chamada primeiro. O fato dela ter saído de sua jurisdição para tentar matá-los não compensa seu amor pela emoção da caça. Como uma oficial de controle de animais, não seria chocante se ela tentasse matar mais animais inocentes. Agora temos a assistente social, Sra. Grunion. O papel dela no filme é tentar separar Peabody e Sherman a todo custo. O papel dela não é tão grande quanto o do restante do elenco, mas ela ainda é a vilã do filme. Agora, concedido, a ideia de um cachorro criando um humano é um pouco surpreendente, para dizer o mínimo. Contudo, Peabody não é um cão comum. Ele ganhou 2 medalhas olímpicas. É um quiroprático licenciado que descobriu formas de economizar energia e promover a paz no mundo. Ele já se provou para todos os outros, e a razão da Sra. Grunion por ainda tentar estacioná-los parece que ela só quer atormentar os dois. Ela até tentou fazer com que Peabody fosse executado por mordê-la no braço, após ela tentar afastar Sherman dele. E o que ela ganha com tudo isso? Casando-se com o rei Agamenon, embora permanecendo no passado. Pode parecer indulgente, mas considerando como a verdadeira tragédia grega se desenrola, não parece tão bom para ela. É um dia triste para a humanidade quando um cão é mais humano que você. A próxima na linha de corte temos a que corta frangos, Sra. Melisha Tweedy. Ela é essencialmente a carcereira das galinhas, obrigando-as a continuar botando ovos para ela. Que depois elas têm que morrer para os seus empadões de frango. Com uma escolha tão cruel, não é surpresa que essas galinhas queiram fugir deste galinheiro. Para fazer isso, precisamos dessas coisas. Você pode pegá-las? Nada tão anormal. Ainda terrível para as galinhas, mas isso é apenas negócio, certo? O problema é que ela trata o galinheiro como um acampamento militar, desde a sua estrutura até assustar as galinhas ao chicotear a luva. Ela também parece não ter escrúpulos ao matar galinhas, até parece apreciar isso. Ele está lá para ajudá-la, até mesmo alertando que as galinhas podem estar tentando escapar apenas para ser ignorado e chutado por seus esforços. Ela pode começar como uma fazendeira excessivamente animada. Sobre seu papel, mas no final, conseguimos ver o quão vil essa fazendeira é. A seguir, temos o caçador de coelhos Victor Quartermain, o inimigo de Wallace. Victor é o oposto do controle de pragas humano de Wallace e Gromit, mais do que feliz em atirar nos coelhos à vista. Ele pretende se casar com a Lady Toppington e não quer que Wallace arruine seus planos. Após ver Wallace virar o coelho lobisomem, Victor decide matar 2 coelhos com uma cajadada. Convencendo a cidade a deixá-lo matar o coelho lobisomem, Victor tenta matar o Wallace, mas Gromit está sempre um passo à frente dele todas as vezes. Mesmo acreditando que ele está morto, ele comemora sua vitória, apesar de ter matado outro ser humano. Ele estava bem, mas tentativa de assassinato ainda é terrível. Você sabe que é um malfeitor se odeia bebês como Francis Z. Francis. Este adulto é o diretor executivo da Pupico, a empresa rival do negócio do bebê-chefe, a Baby Corp. Ele trabalhava para a Baby Corp, mas foi demitido por ser intolerante à lactose e não poder beber o leite especial que mantém os bebês jovens. Agora ele está em busca de vingança, planejando contra-atacar, apagando o amor por bebês com o amor por cães. Agora, como tudo neste filme, suas ações e crueldade dependem de quão verdadeiro tudo é.
O filme é apresentado pela perspectiva de uma criança, com o narrador sendo um teen adulto, permitindo chances de exagero. Ele também planejava enviar os pais de Tim em uma viagem sem volta, mas isso poderia ser um exagero para impressionar sua filha. Apesar de sua terribilidade, não podemos ter certeza absoluta de sua validade como ameaça, por isso sua posição baixa. A seguir, temos o pouco aclamado filme animado Shark Tale e o vilão Don Lino, o chefe da gangue dos tubarões. Ele e seus comparsas tubarões aterrorizam os outros peixes. Quando Frank, seu filho, morre e Oscar assume o crédito pela morte, ele foca em vingança contra esse falso matador de tubarões. Devemos dar crédito a duas coisas. Uma é que é apenas natureza, como os fusas e seu desejo de comer lêmures, enquanto a outra é que ele tem um motivo para estar bravo com Oscar. Primeiramente, Oscar, aos olhos do público pelo menos, não só matou Frank, mas Oscar aparentemente também matou seu outro filho, Lenny. Apesar disso, ele é mais rude que o necessário com seu grupo, tratando sua gangue como máfia, demitindo Sykes, forçando-o a pagar por proteção, e até administrando um bar de camarões sencientes vivos. Ele se acalma um pouco no final, fazendo as pazes com os peixes, então ele não é de uma gangue de tubarões. Ele ainda está aqui, apenas não tão alto quanto poderia estar. Nossa primeira vilã de Shrek na lista, temos a Fada Madrinha. Diferente das fadas clássicas dos contos de fadas, esta parece doce e inocente à primeira vista. Ela aparece para Fiona, tentando melhorar sua vida. No entanto, ao perceber que ela está armando para garantir que Shrek fique fora do caminho, para que ela possa juntá-la com seu filho, o Príncipe Encantado. A primeira vez que a vemos, ela parece razoável. Querendo fazer Fiona feliz, mesmo que ela odeie Shrek, ela não recorre a matar de primeira e tenta apenas dizer a ele que ogros não têm finais felizes, usando exemplos de histórias antigas para fazê-lo desistir de sua missão. Se ela não fosse descoberta, provavelmente não teria que revelar seu lado perverso. De todos os vilões do Shrek, ela provavelmente é a que você pode evitar mais facilmente. Para um vilão que foi destinado a ser um herói, temos o inimigo do Megamente, Titan. Depois de supostamente matar Metroman, Megamente criou Titan para ser seu novo inimigo. Usando Hal Stewart, um cameraman que é obcecado por Roxanne, ele foi o humano que Megamente tentou transformar em Titan. No entanto, Titan provou estar longe de ser tão heróico quanto o original. Tudo o que ele realmente se importa é de ficar com Roxanne. Ela não está interessada nele, seja como Hal ou como Titan, o super-herói. Isso apenas leva Titan a ficar com raiva e sequestrar e ameaçar matá-la, forçando Megamind a sair e enfrentá-lo. Ele subverte o clichê usual do nerd que adquire poderes. Acredite ou não, existem vilões ainda piores por aí. A seguir temos o primeiro vilão do Po, Tai Lung. Originalmente destinado a ser o original guerreiro dragão, Mestre Oogway sentiu seu mal em seu coração e o mandou prender na prisão após atacar Mestre Shifu sem qualquer preocupação com seu bem-estar. Escapando da prisão, ele volta a procurar o segredo de como se tornar o guerreiro dragão. Dito isso, essa mentalidade estava mais nele graças aos ensinamentos de Shifu, e quando lhe foi negada a chance de ser o guerreiro dragão, foi a primeira vez em sua vida que lhe foi negado algo que ele queria. Foi resultado de uma má criação, bem como simplesmente ser privilegiado. No entanto, não se pode subestimar as más ações de Tai Lung, como estar disposto a matar qualquer um em seu caminho, seja sua própria figura paterna, Shifu, ou o verdadeiro guerreiro dragão, Po. Mesmo quando ele consegue o que quer, seja Shifu pedindo desculpas a ele, ou descobrindo o segredo do guerreiro dragão, ele ainda não está satisfeito e tenta matar a primeira pessoa que vê. Uma oportunidade para a paz foi perdida devido a habilidades parentais falhas e ganância por poder. Para o nosso segundo vilão de Shrek, temos o Príncipe Encantado de Shrek III. Após perder sua amada mãe no segundo filme, ele se torna um ator de teatro, onde, após ser ridicularizado muitas vezes, decide reunir um exército e tomar o reino. Ele acaba não apenas sequestrando Fiona, sua mãe e as outras princesas, mas transforma o reino em um palácio para vilões.
Ele promete dar a esses companheiros de crime um verdadeiro final feliz. Para ser justo, o estado do reino poderia ser pior, como veremos adiante na lista. Ele nem mesmo o governava para agradar seus companheiros vilões. Se for o caso, ele poderia estar alegrando seus colegas vilões. Se assim for, ele também poderia estar feliz. Ele ama sua mãe e até tem um pequeno mural dedicado a ela em seu Espelho. A peça que ele escreveu onde mata o Shrek no palco. A peça que ele escreveu em que mata o Shrek no palco. Apesar de ser uma ameaça, ele ainda é uma criança no coração, não se classificando mais alto. De qualquer forma, esse príncipe certamente não é encantador. A seguir, o líder do exército da colônia, General Mandíbula. Um dos vilões mais sérios do elenco da DreamWorks, ele é mais um substituto para uma ameaça política do que outros. Ele quer reconstruir a colônia conforme sua visão e está disposto a cometer atos horríveis para isso. Ele está disposto a enviar seus soldados para missões suicidas, matando e deixando formigas, que considera fracas morrerem, inclusive planejando inundá-las. Ele realmente não tem nenhuma qualidade redentora. Ele acredita que todas as outras formigas são insignificantes e que apenas ele importa. Ele se vê como a formiga superior e é a formiga da colônia por si só. Para uma pequena formiga em uma única colônia, ele se mostrou capaz de causar muito dano. Para o próprio vilão pessoal e amigo de infância do Gato de Botas, temos Humpty Alexander, um banco, e enquanto o Gato de Botas era visto como o vilão, Humpty não estava muito atrás, sendo preso enquanto o Gato de Botas fugia. Humpty convence Gato de Botas a acompanhá-lo ao castelo do gigante para roubar o gancinho que põe ovos de ouro, visando restaurar sua honra perdida. Isso, no entanto, acaba sendo um truque do ovo malvado, pois ele planejava ter Gato de Botas preso pelos guardas da cidade enquanto colhia as recompensas de ser visto como um herói. Dito isso, o que o coloca acima dos outros é que ele sabe que a mãe do gancinho voltaria e destruiria a cidade apenas para recuperar seu bebê. Porém, graças ao Gato de Botas que consegue penetrar na casca dura de Humpty, metaforicamente falando, Humpty se redime um pouco ao ajudar Gato de Botas a levar o gancinho e a gansa para longe da cidade e até se sacrifica para mantê-lo seguro. Embora ele tenha se provado no final, planejar a destruição de uma cidade inteira é algo muito difícil de ignorar. Prepare-se para enfrentar o sapo, o próximo adversário. O sapo originalmente era um animal de estimação de Charles, pelo menos até ser jogado no vaso sanitário e substituído por um rato, o que lhe deu um ódio por todos. Ele se mostrou civilizado com Roddy, feliz por ter outra figura da alta sociedade com ele nos esgotos. Pelo menos, ele estava feliz até Roddy destruir acidentalmente algumas relíquias inestimáveis, o que compreensivelmente deixaria qualquer um furioso. Contudo, a raiva do sapo é muito pior do que a de qualquer outro. Ele planeja inundar o lugar porque odeia muito estar lá embaixo, e ele realmente odeia os ratos. A única coisa positiva é que ele consegue obter gírinos, nunca saberemos, mas é um ponto brilhante em sua lista de maldades, que é geralmente sombria. Nosso próximo inimigo vem do filme spin-off dos Pinguins de Madagascar, Débora. Desculpe, eu quis dizer Dave. Dave o polvo. Em um zoológico, um polvo era constantemente ofuscado pelos pinguins, considerados mais fofos que ele. Seu plano é tornar os pinguins desagradáveis e transformá-los em forças sem mente do caos, tornando-os feios. Dito isso, a julgar por como ele ficou atordoado ao ver a máquina explodir, é provável que ele não planejasse matá-los, apenas torná-los rejeitados como ele era. Dito isso, ele se sente vazio de sua vingança. Ele decide apenas preencher esse vazio com mais vingança. Ele sabe que transformar os pinguins em monstros não os tornará mais queridos pelos polvos, mas ficará feliz em fazer com que sejam odiados. Não só isso, mas ao ver o dano colateral que os pinguins mutantes estavam causando, é fácil considerá-lo uma ameaça para a humanidade como um todo. Por mais sem sentido que ele seja, ele ainda é muito capaz de ser uma ameaça. A seguir temos Scar, ou melhor, seu impostor, Makunga. Ele é o rival do pai de Alex, Zuba, e quer tomar o controle da Terra e dos animais dele. Sua maneira de fazer isso é enganando Alex para pensar que ele estava entrando em uma competição de dança, quando na verdade era uma luta.
Depois de ganhar o controle, ele nem parece preocupado que os animais vão ficar desidratados, até desafiando um jovem animal a procurar água em outro lugar. Com alguém como Scar, como sua inspiração, é fácil entender por que ele é tão vil e odiado. Suas crenças sobre por que ele merece ser o governante se resumem a ele pensar que é mais bonito que Zuba e que é mais inteligente que ele. Ele não causou a morte de muitos de sua própria espécie, mas ao deixar os outros animais sem água, isso certamente merece uma posição tão alta. Controle o riso, a seguir o professor Cocô nas calças. Com um nome tão ridículo, é óbvio que ele seria motivo de riso e deboche. Depois de ter seu prêmio em uma competição de ciências, arruinado por todos rindo de seu nome, ele jurou vingança e começou a tramar para transformar todos em um zumbi que não sabe como rir ou ser feliz. George e Harold fazem uma história em quadrinhos sobre o sobrenome engraçado do Sr. Krupp, o que o leva a entrar no modo vilão e tentar sugar a energia e felicidade das crianças. O pouco de energia e alegria que restam dessas crianças por estarem na escola. Nos livros, a HQ de George e Harold foi o que o levou à vilania. Aqui, ele já não era uma boa pessoa para começar. Mesmo ao criar invenções que poderiam salvar a humanidade, ele parece mais preocupado com sua fama e respeito do que em se reformar, rejeitando as tentativas de George e Harold de fazerem as pazes com ele. Isso só mostra que quando seu nome é Pelosiapercipe, Diarrhea Stein Poopy Pants Esquire, sua vida realmente não pode melhorar muito. Voltando ao primeiro filme do Shrek, temos o Lord Farquaad. Ele impõe, no mínimo, o sequestro e a venda de outras criaturas de contos de fadas. Isso faz com que as criaturas de contos de fadas sejam enviadas para o pântano do Shrek, obrigando-o a encontrar Farquaad e negociar para recuperar suas terras. Ele então daria a Shrek a tarefa de resgatar Fiona para que ele pudesse se casar. Agora, Farquaad é claramente um ditador. Ele está removendo à força certos seres de um grupo que ele considera indesejável de sua sociedade. Estamos lidando com um criminoso de guerra nos estágios iniciais de graves crimes contra a humanidade. Ele certamente não seria considerado um marido ideal. Ele não apenas usa seus poderes para expulsar as criaturas de contos de fadas de suas casas, como também força outros a buscar Fiona para ele, mesmo que isso leve à morte. A única razão pela qual ele quer se casar com Fiona é para que ele possa ser um rei legalmente. Ele até decide trancá-la em uma masmorra para que possa manter sua realeza por tecnicidade. É difícil sentir pena dele quando é devorado por um dragão. Em seguida, o Dr. Zara. A princípio, parece que o Sr. Burnish é o verdadeiro vilão, enquanto Zara é o verdadeiro amante dos animais. Ele viu um Yeti quando era mais jovem. Ele viu um Yeti quando jovem e queria provar para os que não acreditavam nele. Ele ordenou às suas tropas não atirarem no Everest, o Yeti, quando este protegia as crianças. Então quem é o principal vilão? Bem, é a Doutora Zara. Ela não se importa com a vida dos animais ou dos humanos e quer vender o Yeti por dinheiro. Quando a conhecemos, ela parece simpática e interessada no bem-estar dos animais, tendo até um rato de estimação. No entanto, quando Burnish tenta recuar em sua missão, a Doutora Zara assume o controle, até mesmo descartando seu rato, sentindo nojo dele. Zara acaba provando ser muito mais impiedosa, empurrando Yi para fora de sua ponte e insinuando que ela quer matar também Peng e Jin. Lembre-se, todos eles são crianças. Ela não se importa com a segurança do Everest, mesmo precisando dele vivo. O que pensávamos ser uma garota legal no início, acabou sendo uma das vilãs mais frias que a DreamWorks criou. A seguir temos a deusa do caos, Eris. Seu propósito na vida é apenas uma coisa: causar caos simplesmente porque está entediada. Claro, há uma diferença entre caos e maldade, mas ela definitivamente cruza essa linha. Ela pode ter um carinho pelos seus animais de estimação, as constelações que formam animais, e ela não eleva a voz e até flerta brincando com Sinbad. No entanto, ela ainda é a deusa do caos. Ela se compraz em provocar destruição e caos, mesmo que isso implique a morte de outros. Ela tem feito isso desde que ela é ela. Foi ela quem deu início ao filme Roubando o Livro da Paz.
Todas as peças estão se encaixando. Ela acaba tendo que devolver o livro, mas considerando que ela não queria estar lá e que os antigos deuses gregos sempre tinham que seguir, isso não pode contar muito. Como uma deusa do caos, ela pode fazer pior, mas não queremos arriscar. O próximo vilão que apresentaremos é o chefe dos Trolls. A chefe organiza uma festa anual onde cozinha trolls para os Birkins comerem. Eles não precisam comer os trolls para serem felizes. A chefe apenas faz isso para controlar todos os trolls. Isso permitiria a ela assumir o controle total do reino, derrubando o rei. Ela afirma que isso é para manter todos felizes. No entanto, ela sabe que isso é uma mentira e só quer manter o controle. Ela não se importa em condenar uma raça inteira apenas para comandar os Birkins, o que demonstra sua maldade. Quando as coisas não saem como ela quer, ela recorre a tentar matar os outros. Com uma tentativa de genocídio em seu currículo, ela definitivamente merece um lugar tão alto. Esta entrada na lista. E já sabe como treinar os vilões do seu dragão? Bem, vamos começar com a Morte Verde. Esta rainha dragão se alimenta do que quer que seus servos dragões lhe deem. É como uma colmeia gigante. Eles são os trabalhadores da comida. Ela não hesitará. Para simplesmente comer o dragão se houver comida suficiente, ela não hesitará em simplesmente comer o dragão. Depois de ver Banguela voar como um ato de rebelião, ela acaba antagonizando os Vikings, destruindo suas frotas e tentando matar Soluço e Banguela. Ela é basicamente o Godzilla dos dragões. Como rainha, ela está dando o exemplo para todos os outros dragões seguirem e serem o mais destrutivos e cruéis possível. Ela não tem escrúpulos em escravizar quem ela pode para comer o que ela pode, nem se importa em comer aqueles que a decepcionam. Para o primeiro dragão realmente maligno que vimos, ela certamente marca presença. A seguir, temos um clássico vilão bíblico, o rei Ramsés II, o faraó de seu povo. Um escravizador de judeus, ele governou sobre eles com punho de ferro, mais do que feliz em mantê-los sob escravidão. Mesmo quando Moisés ameaça pragas e as entrega ao Egito, Ramsés manteve sua convicção e só cedeu depois que seu filho morreu. Dito isto, sua disposição em deixá-los ir não dura muito tempo, atacando Moisés e os judeus enquanto eles deixavam o Egito. Ele só foi detido quando seu exército foi tragado pelo Mar Vermelho. Ele é um clássico vilão bíblico, e aqui ele é praticamente o mesmo, deixando-o crescer com Moisés como um irmão adotivo e o considerando como carne e sangue. No entanto, mesmo quando ele implora a Ramsés para deixar o povo ir, ele se recusa diretamente, mesmo sendo da família. Do Egito à China, temos Kai, o colecionador, que já foi um grande amigo de Oogway e foi gravemente ferido. Ele encontrou pandas que conheciam Ti e conseguiu ser curado. Fascinado pelo novo poder, ele pesquisa sobre isso, tornando-se cada vez mais ganancioso. Oogway tomou a decisão fatídica de bani-lo para o reino espiritual para que ele não possa causar mais problemas. No entanto, 500 anos depois, ele está de volta e pronto para continuar. Ele deseja destruir. O legado de Oogway e obter o máximo de Ti que puder, seja dos pandas ou dos mestres de Kung Fu. Ele planeja dominar o mundo usando um exército de mortos-vivos para ajudá-lo. Sua arrogância em acreditar que os pandas foram responsáveis por afastar Oogway dele quando foi sua própria culpa, apenas o coloca cada vez mais e mais para baixo. Na lista! Definitivamente não é alguém com quem se brincar, e é melhor que ele tenha sido resolvido de uma vez por todas. Agora temos o inimigo das crianças, Pitch Black. Se os guardiões fossem ícones de feriados infantis como a Fada do Dente e o Papai Noel, esse cara seria o Bicho-Papão. Esse inimigo conhece os medos de todas as crianças do mundo e até dos guardiões. Seu objetivo é fazer com que todos os guardiões sejam esquecidos e mergulhar o mundo em uma noite eterna de pura escuridão. Ele adora assustar crianças e usar táticas de medo para fazer os outros esquecerem dos guardiões. O cara nem luta de forma justa. Ele envia suas sombras para atacar os outros e ataca das sombras quando tem a chance, como atirar nas costas do Sandy. Ele nem mesmo se importa em roubar os poderes dos guardiões para uso próprio, um ato vil. Ele tem um motivo, pois se ninguém acreditar nele, ele será esquecido. Ele também nutre carinho pelo seu exército de pesadelos e até demonstra breve simpatia por Jack.
No entanto, isso pouco distrai dos perigos que ele quase coloca o mundo. Ele definitivamente merece ser esquecido, o que meio que falhamos em fazer ao descrevê-lo. Em nosso quinto vilão mais malvado da DreamWorks, temos Drago Bloodfist. O deus dragão, primeiro vilão humano em Como Treinar o Seu Dragão, fez um nome por sua crueldade. Ele odeia todos os dragões por terem destruído sua aldeia quando ele era mais jovem, e em vez de ter medo deles, decidiu provar a si mesmo como superior a eles. Ele visitaria as aldeias para reunir mais pessoas em prol da extinção dos dragões. Para aqueles que o rejeitaram, ele simplesmente queimou suas cidades com seus próprios dragões. Ele forçou bruscamente seu caminho para chegar onde está hoje. Ele almeja dominar o mundo e é capaz de matar para alcançar seu objetivo. Ele não se importa de matar Hiccup para alcançar seus objetivos, até mesmo escravizando Banguela, o dragão de Hiccup, para fazer o trabalho sujo. Stoic e Valka estavam certos ao dizer que um homem tão impiedoso estava além da razão. Um homem que detestava dragões acabou se tornando pior do que eles. Logo fora do top 3, temos Galaxar. Esse sósia do Megamente invadiu o planeta, planejando conquistá-lo. E por que você deve estar se perguntando? Bem, realmente não podemos dizer, nem dar ou tirar pontos, pois o áudio dele está distorcido e não conseguimos ouvi-lo claramente. O áudio dele está distorcido e não é possível ouvi-lo com clareza. Pelo que sabemos, ele poderia estar dominando a Terra apenas por diversão. Sinceramente, essa possibilidade é bem real. O indivíduo destruiu completamente seu próprio planeta. Aparentemente, ele nem tinha motivo para fazer isso. Apesar de ele tentar parecer legal para os humanos inicialmente, ainda assim afirma que planeja destruir a humanidade. No geral, ele ainda cometeu genocídio planetário e está mais do que feliz em dominar outros mundos como bem entender. Certo, vamos lá, os 3 primeiros. Em terceiro lugar, temos o mais recente e perigoso inimigo do Shrek, Rumpelstiltskin. Em Shrek, esse trapaceiro faz acordos com os outros para conseguir o que quer. Com Shrek aceitando seu acordo, Rumpelstiltskin acaba pegando o dia em que Shrek nasceu e se torna o governante de muito distante. Sob seu comando, o lugar está mais morto que o Rei Harold. O lugar está se desmoronando enquanto ele vive luxuosamente em seu castelo. Até usa os ogros que capturou como escravos e está mais do que feliz em lembrar Shrek que ele vai morrer em 24 horas e será apagado de toda a existência. Ele pode parecer inofensivo por fora, mas deixa suas bruxas delirarem e tem um carinho especial por seu ganso de estimação. Ele também coleciona perucas como hobby. No entanto, quando tudo começa a dar errado, ele não hesita em impor controle, não apenas ameaçando matá-los, mas até mesmo cumprindo essa ameaça, derretendo uma bruxa com água. Com o quão perigoso ele é, faz sentido que ele seja considerado o mais malvado dos inimigos do Shrek nesse patamar. Em segundo lugar, temos o Lord Shen. Este pavão delirante acha que o Kung Fu é uma forma de arte antiga que merece ser eliminada. Inspirado pelos fogos de artifício que viu quando jovem, ele tentou criar um canhão, uma arma para superar o Kung Fu. Como ele é, conversou com uma adivinha para ver seu futuro. Depois de receber uma previsão de que ele cairia para um guerreiro preto e branco, Lord Shen fez a coisa óbvia e matou tantos pandas quanto pôde. Sendo justamente exilado por seus crimes, Shen apenas continuou a fazer seu canhão e ameaça destruir toda a história do Kung Fu com suas armas. Ele continua usando seu canhão para despedaçar seus oponentes, matando o mestre Thundering Rhino e aprisionando outros mestres de Kung Fu. Ele não respeita os mortos e insiste em seguir em frente. Seu respeito pelos mortos e insiste em seguir em frente. Seu coração é frio como pedra para a ideia de ser reformado, ignorando a morte de seus pais e pensando em adicionar um calabouço ao seu porão. Ele até rejeita a oferta de Poe de ser reformado. Até o chefe lobo que serviu sob Shin em seus próprios navios, enquanto Shin definitivamente está disposto, até matando em seus próprios navios, enquanto Shin definitivamente está disposto, até matando na tentativa de apagar a história, genocídio de uma espécie inteira. E na tentativa de apagar a história, genocídio de uma espécie inteira, e estando feliz com o quão mau ele é, esta ave repugnante fica em segundo lugar como o ser mais maléfico da DreamWorks.
No entanto, nossa escolha para o pesadelo mais perigoso da DreamWorks vai para Grimmel o Grisalho. Comparado a Hiccup, ele é basicamente sua versão vilão. Como Hiccup na mesma idade, achando uma Fúria da Noite como ele. Contudo, na idade de Hiccup, achar uma Fúria da Noite como ele fez. No entanto, em vez de treiná-lo, ele decidiu matar o dragão. Sendo um herói por este ato em sua aldeia, ele levou à extinção total. Descobrindo sobre os Death Grippers, ele descobriu que o veneno deles e conseguiu drogar 6 Death Grippers para servi-lo, e somente a ele, graças ao uso do próprio veneno deles. Ele planeja matar o Night Fury de soluço e destruir sua casa se não entregar o Banguela, forçando-o e os demais Berkianos a se afastarem. É exatamente isso que Grimmel quer. No entanto, ele usa essa retirada para encontrar os outros dragões e força Banguela a se render para salvar sua companheira, Light Fury. Isso não impede Grimmel de trair Banguela e sequestrar ela de qualquer maneira. O que o coloca tão alto é que, ao contrário dos outros vilões, ele conseguiu virar completamente a vida de Berk de cabeça para baixo e forçá-los a entregar seus dragões. Ele foi tão hediondo que os Berkianos decidiram não arriscar mais danos aos dragões e deixaram todos se esconderem no mundo oculto até que humanos e dragões. Por ser um dos poucos vilões aqui que alcançou seus objetivos, mesmo que tenha sido na morte, estamos considerando-o o vilão mais malvado que a DreamWorks já criou. E com isso, nossa longa lista chegou ao fim. Você concorda com nossa classificação? Confira nosso vídeo de Heróis da DreamWorks de bom para mais bom. Se gostou deste, ative as notificações e continue sendo incrível.